Olá, vamos entrevistar hoje no Na Real na TV a professora da USP, Lourdes Sola. Professora, muito obrigado, boa tarde. Obrigada. Professora, dado o impeachment e sem mais desculpas, a senhora acredita que o presidente Temer tem agora condições de realizar sua agenda no Congresso Nacional? Bom, a agenda dele é bastante complexa, mas eu acho que você tem que começar por duas cautelas. Uma é ver um impacto eventual da Lava Jato. Qualquer discurso, qualquer análise que eu faça, nós estamos diante de um imponderável, que é o alcance da Lava Jato até 2018, que eu acho que vai ser completo. Até 2018, você tem esse imponderável. Mas eu acho que a outra cautela é a gente tomar uma certa distância em relação à conjuntura imediata, pós-impeachment. Por quê? Porque quando a gente observa o que aconteceu durante a sessão, que culminou com a separação entre impeachment e elegibilidade, dá a impressão de acordos e arranjos como que prevalecendo sobre as outras pressões que podem levar à realização da agenda. Então, tem a impressão que houve acordos, que há uma impotência do Temer de controlar a própria base. Então, eu acho que a maneira de tomar a distância é a seguinte, é pensar o que ele tem de vantagens vis-à-vis a governabilidade anterior, ou a situação anterior. Uma das vantagens é que a base, a coalizão, não o partido, a coalizão que está aliada em apoio a ele, ela é muito mais homogênea. Ela é, de alguma maneira, ela converge em direção à agenda. Primeira situação. Não é a mesma de você administrar uma coalizão de 11 partidos, que é uma dificuldade objetiva para quem quer que fosse. Lula e... Bom, a segunda questão é que você tem um lado que, dentro da coalizão, você tem um partido que, no momento, está desempenhando o papel de pressão última pela agenda, que é o PSDB. Por um lado, você tem... Acabou a polarização. Acabou não, está esgotada temporariamente a polarização PT-PSDB. Tudo bem, mas dentro da coalizão que suporta, que apoia formalmente pelo menos, certo, o Temer, aquela que tem condição, há dois partidos que têm uma certa condição de pressionar da seguinte forma: se não cumprir com a parcela da parte mais importante da agenda, que é reforma fiscal, sobretudo a previdenciária, e do trabalho, e a trabalhista, e também o teto, esses dois partidos estão em condições de tirar o time. Sim, a senhora fala do DEM e do PSDB. Eu falo dos três. O PPS também, que é pequeno. O PPS também. O PPS também, mas o que eu digo é que, eticamente, o PPS tem uma força moral importante, enquanto que no caso do PSDB é numérica também. Mas a senhora tem, do outro lado, a ambiguidade do PMDB. Tem. Ficou clara em vários momentos e agora até na questão da bipartição lá da votação. Pleno acordo. Só que você tem dois imponderáveis outros que a gente vai poder testar loguinho. O que é? O pessoal que faz análise de conjuntura está pondo de lado um pouco a reação da população, do eleitor médio. Nós não sabemos ainda, e isto só será medido pelas eleições, como é que vai reagir em termos de pressão, em termos de desfigurar ou não o apoio. O que eu quero dizer com isso? Certamente o PT vai perder vários postos, várias vantagens que tinha adquirido. Mas você tem ainda um jogo que consiste em comunicar à população, e esta é o imponderável, será que ele é capaz de comunicar, montar um esquema em que comunica à população que você tem que atravessar uma fase difícil, que
que é as das reformas, para melhorar o crescimento, melhorar a situação. Há uma série de coisas que dependem muito da estrutura da comunicação. Porque essa população hoje está dispersa, né? Os interesses estão dispersos. Mas o que não pode... Eu acho que o PMDB tem essa ambiguidade que você diz, mas ele também tem uma máquina eleitoral de primeira, pelo Brasil afora. Então, esta máquina eleitoral, dependendo da comunicação que o governo federal pode ter, no sentido de mostrar que é do interesse da população fazer tais reformas, no sentido de recuperar emprego, especialmente, isto será muito mais fácil de levar a base a se unificar. Agora, tem uma imponderável que a gente só vai ver isso muito cedo, que é a eleição. Sim, mas aí vem o outro lado. Diga. Quer dizer, quem não está dispersa, apesar de ser hoje forças minoritárias, é a chamada agora oposição, que bem ou mal está conseguindo ir para a rua. A senhora acha que esse movimento pode crescer? Esses movimentos que nós vimos aí ontem, domingo, em São Paulo, não foi um movimento pequeno. Trivial. Nada, esse não foi trivial. Não, eu acho com você. Com o discurso de fora Temer Exato. e eleição Esse é o direta, você acha que... Por isso que eu insisti na questão comunicação. Por quê? Porque movimentos como o de ontem foram bem-sucedidos por uma razão que é sempre a superioridade do PT. Pensar estrategicamente. O PT sabe perfeitamente bem, as lideranças, perfeitamente bem que não há chance constitucional neste momento de você pedir eleições diretas. Mas sim, está pedindo porque consegue ter um discurso e um horizonte para os interesses que são opostos. Ou seja, CUT, MTST, enfim, é uma maneira, é um discurso que agrega esses interesses e dá um horizonte. Nisto, o PT sempre foi mestre. Resta saber, por isso que eu digo que a comunicação do governo Temer vai ser importante para unificar minimamente a base, se conseguir produzir um discurso que explique de por que estas reformas são importantes. No momento, o que ocorreu ontem é algo contra o Temer, é por eleições gerais, mas é algo que quem promoveu sabe perfeitamente bem que não é possível fazer, nem a situação, nem a população tolera você ampliar a área de incerteza ainda mais, com todo esse desemprego. Eu tenho dúvidas que seja algo que você venda facilmente. Agora, a senhora fala em vender um discurso, mas a senhora não acha que a principal dificuldade do presidente Temer vai ser primeiro vender esse discurso internamente, que principalmente dentro do PMDB, sim, não há muitos adeptos de cortes de despesas, de mudanças na lei trabalhista, de mudanças na Previdência. Do teto, há muitas resistências ao teto. Não, as três coisas, são contra o espírito da, digamos assim, a tradição do PMDB. São contra o DNA do PMDB. Do DNA, isso é, bem melhor posto. Mas o que eu acho é que o momento quando eu digo vender, não é vender no sentido de marketing, é de convencer, de persuadir, é que o momento da urgência é muito grave. Nós estamos está se analisando o PMDB com as suas tensões que estão postas aí, com o olho na tradição. Hoje, se ele conseguir mobilizar, vai ser pelo lado de mostrar a urgência. A consequência vai ser mais desemprego, mais crise, mais inflação. Se conseguir mostrar que isto é uma consequência da não reforma, eu acho que a própria base, porque é uma questão de sobrevivência, para os interesses, alto interesse político desta base. Agora, aonde eu sou sempre cética é a capacidade, e não é só do PMDB, do PSDB também, montar uma estrutura de comunicação. Vou te dar um exemplo. Para colocar para a população quais são os seus interesses e por que a agenda corresponde ao interesse. Por que eu sou cética? Porque você tem uma dificuldade, em geral, quem monta essas estratégias de reformas são economistas,
ou no passado acreditavam, eu estou fazendo a coisa racional, cedo ou tarde a população vai perceber. Não é assim que você faz democracia. Você tem que explicar por que uma situação econômica complexa pode, se prolongada, vai produzir pior ainda. Então, eu acho que o que o PMDB tem na mão e o que ele não tem para fazer esse discurso. Tipo de coisa. O que ele tem na mão é que ele tem gente que sabe, faz muito bem, isso eu estou convencida por colegas especializadas em opinião pública. Ele tem uma assessoria de gente que sabe para onde vai a opinião pública. Mesmo esses swing voters, a gente chama de swing voters, esses eleitores que não são do núcleo duro pró-PT. Ele tem gente com know-how capaz de fazer isso. Mas uma coisa é você saber o que a opinião pública está querendo e como é que ela está vendo. A outra é você convencer, aí eu falo em estrutura de comunicação especializada, que acho que ele não tem e que o PSDB tão pouco tem, ou seja, a base aliada não tem, o núcleo duro da base aliada não tem, é uma estrutura de comunicação que transforme, digamos assim, metabolize o que a população quer, que ela quer mais emprego, ela quer mais segurança, ela quer mais serviços, educação, saúde, etc., nas condições para crescer. É preciso essa reforma para crescer. É preciso essa reforma para mais justiça social. É preciso essa outra reforma para que a corrupção seja reduzida de maneira que sobram recursos. Este tipo de estrutura de comunicação, eu acho que é o principal déficit que eu apresentaria hoje. Agora, professora Lourdes Sola, a senhora fala que há alguns problemas que não dá para dizer, e um deles é a famosa Operação Lava Jato, que pode fazer limpezas nós não sabemos. e derrubar. Não sabemos. Mas tem uma outra questão que corta o cerne do grupo Temer, geral, muito subjacente, e que já está influenciando algumas decisões, que eu diria o seguinte: a sucessão de 2018. Como é que a senhora está vendo? Que já, não, dito ou não, já está na rua, com os candidatos do governo todos aí. Alguns confessando abertamente, outros confessando via assessores. É verdade. Isso não pode ser um grave complicador para... Ele é um grave complicador, mas ele está também com a espada de Damocles da Lava Jato. Ou não? Pensa um pouco os candidatos oficiais que você tem no horizonte. Eu não vou citar nomes. Seja do PSDB, seja do próprio PMDB, sobre eles todos pesa a espada de Damocles daquilo que nós não sabemos da Lava Jato. Mas você tem um segundo time candidato, só para configurar a situação de incerteza. Não é à toa que você já tem alguns nomes aparecendo que, digamos que seriam secundários no horizonte, que a gente enxerga de concorrência. Já ouvi falar do governador do Espírito Santo, Paulo Hartung. Você deve ter ouvido falar de outros. Sim, mas... O que eu quero dizer é que é um cenário de incerteza. A Lava Jato pode exatamente se exercer sobre ele. Não é só fazer uma limpeza, enfraquecer como candidato. E aí muda o cálculo político do cara, não vai se apresentar. Ou aumenta o cálculo político de outros, posso me apresentar porque fulano que concorre... Isso é uma imponderável, mas é um dado, você tem razão. E esse imponderável, vale a pergunta, as pessoas têm vindo aqui, eu tenho perguntado, esse imponderável pode levar a um, chamemos entre aspas, a expressão é pesada, a um aventureiro, ou a senhora não acredita que há espaço para um aventureiro mesmo? Eu não excluiria totalmente por uma questão de disciplina metodológica. Mas o que eu quero te dizer é que haverá espaço para quem não é do sistema, acho. Olhando a judicialização da política, essas coisas que você está acompanhando melhor que eu. O que você tem? Você tem, o que pode correr pelos nomes que emergiram por aí, gente que não é do sistema de partidos, do sistema político partidário, mas, de uma maneira ampla, pertence ao sistema político. Por exemplo, eu já ouvi falar, você também, no Barbosa.
Eu já ouvi falar, não sei se você, mas eu já ouvi várias, a Carmen Lúcia. Então, eles são parte do sistema político, porque o judiciário é parte do sistema. É um subsetor, digamos, subconjunto do... Eu não excluiria essas coisas. Sim, mas aí eu coloco uma situação. Eles são do sistema político, mas não são do sistema partidário. Não. O sistema partidário é muito fechado. Muito. E muito infenso a deixar alguém penetrar lá que não é do grupo, isso. Não é da panela, verdade, digamos assim. Verdade. Não tem esse problema? Tem. Mas resta saber, e aí nós voltamos ao problema da pressão popular. Imagine você, eu estou sempre imaginando experimentalmente, imagine você que vários desses atores centrais, que eu não vou citar o nome, possam ser, a reputação, pelo menos, não digo que sejam culpados, mas a reputação altamente prejudicada. Você abriu espaço. Se a reputação dos possíveis, do primeiro grupo, da primeira turma que está visível, abre espaço, mas é atingido pela Lava Jato. Você tem uma pressão popular hoje que transforma a elegibilidade, ela está muito mais associada hoje à questão de é cúmplice ou não é cúmplice do sistema corrupto. E um elemento que é perturbador sempre, que é ruim, que é o desprestígio, você vê pelas pesquisas, é o desprestígio da classe política. Saiu da Ipsos a semana passada. É assustador, né? É assustador e saiu do Latino Barômetro. Eu não acompanhei com detalhe o Latino Barômetro, mas visivelmente é o país na América Latina que tem mais ceticismo quanto à democracia. Não bem quanto à democracia, quanto à viabilidade de você aprofundar a democracia. Então, acho que aí os imponderáveis se juntam, mas em termos de reformas, voltando à sua pergunta lá atrás, em termos de reformas, eu acho que há mais chance hoje do que haveria, digamos, haveríamos quando a Dilma começou o segundo mandato. Que ela também pensou, né? Mas não se empenhou, digamos assim. Eu acho que nem o PT deixou, né? Nem se coloca, porque se você lembrar bem, a liderança do PT optou por uma postura frente às reformas que era de oposição, de não fazer reforma fiscal, de retirar a grana necessária, entre aspas, para aumentar os gastos das reservas, uma série de absurdos. Quer dizer, nós íamos, se fosse atrás desta palavra de ordem, nós teríamos uma coisa que o Brasil ainda não teve, graças a Deus, que é crise cambial. Imagine se gastassem as reservas para aumentar os gastos sem fazer reforma fiscal, como a liderança do PT naquela altura, para se opor a ela, propunha, você teria uma crise cambial. Esgota as reservas, não há credor externo e nem interno que vai ficar tranquilo. Você teria um ataque especulativo. Agora, professora, nós estamos diante aí de a penúltima, nunca direi a última nesse caso, agora é a judicialização do próprio impeachment. Mas isso tem um pedacinho da judicialização geral, né? Isso. Na economia, nada ocorre sem que alguém corra para a justiça. Na política, nada ocorre sem que alguém corra para a justiça. Pode, dinheiro de empresa, não pode, tudo é discutido na justiça. Eu diria o seguinte, o Brasil desaprendeu de fazer política no bom sentido, e isso é a longo prazo um problema sério? Eu acho que é muito sério. O Brasil desaprendeu, aí a gente tem que ir com cuidado, porque são Brasis, digamos assim. O Brasil tem, hoje, é uma democracia de massa, talvez uma das maiores do mundo. Se você comparar, claro que com a Índia é menor, com o que poderia ser, talvez a Indonésia, que tem 500 milhões, mas, enfim, nós temos uma democracia de massa que nunca tivemos. Segunda coisa, nós estamos, por conta disso, com um baixo grau de tolerância da população, o que é muito bom, muito baixo grau de tolerância pela inflação, pela corrupção, por uma série de coisas que antigamente se tolerava. Isso vai se refletir no voto.
Mudou, o Brasil mudou. Então, desaprendeu de fazer política, é que não aprendeu a fazer política nessas novas circunstâncias. O Brasil está deixando de ser tão elitista. Os próprios representantes, nós temos pesquisas muito claras do professor Leôncio Martins Rodrigues, que mostra que nos últimos 20 anos a composição do Congresso é com gente muito mais modesta do que era antigamente. Você tem gente que realmente veio dos recantos menos habitados ou mais remotos do território sendo eleitos, e eleitos para funções Câmara ou Senado. Isso você vê o retratado na hora dos votos. Exatamente. Quer dizer, não completar as frases, não fazer os plurais direito. Não completar raciocínio, às vezes. Eu vejo isso até com uma certa simpatia. É a cara deste país, que é desigual. Mas esse pessoal chegou lá. Então, tem que aprender a fazer política que é a não política da tradição elitista nossa, que é da conciliação, é a conciliação entre iguais, mas não se dá tanto ao luxo de procurar mais igualdade. Eu acho que isso está mudando e, obviamente, nós vamos chegar onde você estava indicando, que é o sistema político tal como está, o sistema de representação não responde a isso. Então, tem que mudar. Senhora, eu reformularei a pergunta. Tá. Os nossos políticos desaprenderam de fazer política? Alguns não, outros sim. No sentido de negociar, de conversar. Exato, mas é que negociando com esses novos componentes, olhando, olha, precisa aumentar a igualdade, precisa resolver a questão do emprego, precisa modernizar o país. Então, as velhas alianças, a minha primeira resposta, digamos assim, um movimento imediato que eu teria, mas negociando com quem? Você vai continuar negociando com os Sarney da vida? Não. A senhora diz não, mas eu digo está negociando com o Renan. Não, justo, exato, mas então, é por isso que você tem digamos assim, as dificuldades, porque a população pressiona no sentido da maior igualdade e maior justiça e qualidade de serviços. E corrupção, e menos corrupção. Ao mesmo tempo, a população, provavelmente, se apresentada a uma conciliação exclusiva, digamos, entre Renan e Temer, ou entre, que seja Aécio e Renan, ou que seja... Para a população, isso vai aparecer como algo negativo e vai se refletir no voto. Com essa imprensa que nós temos, que é claramente, ela é competitiva e, portanto, está presente, eu acho muito difícil que seja a velha conciliação. Ou melhor, você pode até ter com os mesmos personagens, mas com novos parâmetros. Eu não sei como e quem. E aí nós voltamos à questão. Este é um governo, como a gente chama, enfim, na literatura inglesa, caretaker. É um governo que é aquele que está cuidando do rumo, mas não é o governo legitimado pelas eleições. Então, as dificuldades só se multiplicaram. E se multiplicaram pela judicialização também. Tá certo, professor. Tá bem, olha, muito obrigada. felizmente o nosso tempo terminou. Muito obrigado. Tá bom. E o Na Real na TV volta na próxima semana, às segundas-feiras, como sempre, às 14h.